Hoje vamos falar de absorção, adsorção e troca de íons. Vamos lá! Ihá! Absorção. É uma operação que estuda a separação de um ou vários componentes de uma mistura gasosa por dissolução em um líquido. É comumente utilizado com o objetivo de produção ou recuperação de compostos com alto valor agregado, e sua aplicação tem grande relevância ambiental, como, por exemplo, no controle da poluição do ar industrial. Parâmetros como temperatura, pressão, vazões de alimentação, entre outros, influenciam diretamente nas taxas de reação. Os processos de absorção são divididos em dois grupos: processo puramente físico e processo seguido por reações químicas. A reação química aumenta a taxa de absorção e a eficiência de transferência de massa, devido ao incremento da solubilidade decorrente da presença dos reagentes. Existem equipamentos denominados colunas de absorção, que incorporam em seu interior dispositivos que visam o aumento da área efetiva de transferência de massa, e são descritos na literatura como dispositivos auxiliares de contato líquido-gás. Os tipos de colunas são: colunas de Pratos. Dependendo da sua característica física e mecânica, podem ser com borbulhadores, valvulados ou perfurados e possuem características específicas, tais como perda de carga, capacidade, flexibilidade, eficiência e custo, dependendo da sua finalidade. Colunas recheadas. Constituem-se de um cilindro preenchido com material de enchimento, sustentando tanto o topo quanto a base, de modo a permitir a separação das fases. Esse é o tipo mais utilizado. E agora será mostrado um experimento que ilustra o fenômeno da absorção. Faremos agora o teste da presença de cloro na água da torneira e na água mineral. Vamos pingar 7 gotas de ortotolidina na amostra contendo água da torneira. É possível observar a mudança de coloração devido à grande concentração de cloro. Em sequência, foi colocada uma pequena quantidade de arroz para representar o fenômeno de absorção do cloro dos grãos. Isso mostra que o preparo de alimentos utilizando água da torneira pode aumentar a ingestão de cloro. O mesmo foi feito para a amostra de água mineral. E não foi observado a alteração da coloração. Adsorção. A adsorção é a adesão de moléculas de um fluido, o adsorvido, a uma superfície sólida, o adsorvente. De uma forma mais específica, podemos caracterizar a adsorção como a variação da concentração de uma substância em uma interface. Quando a concentração de uma substância aumenta em uma interface, ocorre o que chamamos de adsorção positiva. Quando a concentração dessa substância diminui na região de interface, tem-se uma adsorção negativa. O grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e da área da superfície. Os sólidos porosos, como o carvão ativado, são ótimos adsorventes. Essa interação entre adsorvido e adsorvente pode ocorrer por meio de forças de natureza física ou química. A fissorção, também conhecida como adsorção física, é quando a adsorção ocorre por interações físicas entre as partes. Nela, as moléculas ou átomos se aderem à superfície do adsorvente. Geralmente, isso ocorre através das forças de Van der Waals, que, mesmo sendo ligações intermoleculares de longo alcance, são muito fracas e incapazes de formar ligações químicas. Por outro lado, quando o processo de adsorção se dá por meio de forças de natureza química, é chamada de quimisorção. Nesse tipo de interação, a adesão do adsorvido à superfície do adsorvente se estabelece por ligações químicas, em geral, covalentes. O tipo de ligação depende muito das substâncias que participam do sistema. Uma vez que há a formação de ligações químicas, trata-se de um processo exotérmico e irreversível. Um exemplo muito comum onde ocorre a adsorção é no uso do carvão ativado para remover odores em geladeiras. O carvão possui uma grande quantidade de poros em sua superfície, e esses adsorvem os gases e eliminam o odor. Existem muitas aplicações para o processo de adsorção, como tratamento de resíduos industriais, filtros e catalisadores de automóveis e tratamento de efluentes. E agora será mostrado um experimento que ilustra o fenômeno da adsorção. Esse experimento mostra um filtro de carvão ativado caseiro. Embaixo foi colocado um pouco de bombril e algodão para impedir a saída do carvão. Para verificar a eficiência do filtro no processo de adsorção, foi preparado um suco de laranja. Quando o suco é despejado no filtro, pode-se observar que, devido à ação do carvão ativado,
O líquido final encontra-se incolor. Troca de íons. A troca iônica é a permuta de íons de mesmo sinal entre uma solução pouco concentrada e um corpo sólido insolúvel mais concentrado, chamado de resina. Esse processo é estequiométrico, isto é, os íons são trocados em quantidades equivalentes e a mobilidade de troca dos íons determina a taxa de difusão. As resinas de troca iônica são pequenas esferas poliméricas carregadas com hidrogênio, chamadas de resinas catiônicas, que são trocadas por cátions, ou hidroxilas, denominadas resinas aniônicas, que são trocados por ânions. A resina deve apresentar solubilidade desprezível, ser hidrofílica, permitir a difusão dos íons através da estrutura, conter número suficiente de grupos trocadores de íons acessíveis, ser quimicamente estável e ser mais densa que a água condensada. A troca iônica possui aplicações no tratamento de águas, resíduos nucleares, indústria farmacêutica e alimentícia e na agricultura. Tchau! 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 Tchau!